Olá, pessoal. Sou a professora Bianca Alves Corrêa, docente do mestrado profissional em Produção e Gestão Agroindustrial da Uniderp, sediada na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A palestra que eu preparei para vocês é sobre o controle biológico, um dos pilares do manejo integrado de doenças de plantas. Atualmente, a agricultura brasileira ela vem passando por uma série de mudanças de paradigmas, com relação ao manejo para o controle de doenças de plantas. Hoje, nós podemos dizer que tratar desses agentes fitopatogênicos tem sido mais uma questão de equilíbrio, de convivência, do que uma questão de realmente eliminar, reduzir a população desses micro-organismos, principalmente os agentes fitopatogênicos habitantes de solo. Então, até 5, 6 anos atrás, poderíamos dizer que a única forma eficiente, conhecida para o controle desses micro-organismos fitopatogênicos era o controle químico. Hoje a gente sabe que por essas reais mudanças de paradigmas, a necessidade de uma agricultura sustentável, de uma agricultura limpa, há a necessidade da gente retornar, observar os reais pilares do manejo integrado de doenças e buscar então retornar com todos eles até a gente conseguir o equilíbrio dessas populações, porque o que nós não desejamos dentro da agricultura é eliminar por completo algumas populações de micro-organismos, porque assim como eles causam danos nas culturas, eles também fazem parte de uma cadeia trófica para outros micro-organismos e para outros organismos que compõem as porções de solo. Então é essencial que a gente observe as outras formas também de manejar doenças no campo. E o controle biológico, ele nos últimos 5 anos, ele tem aparecido de uma forma muito proeminente, porque não somente agricultores de base agroecológica ou agricultores que buscam pela sustentabilidade têm se apropriado das táticas do controle biológico, assim como também as multinacionais que anteriormente eram reconhecidas somente por tratar doenças via sistemas químicos de manejo, hoje até mesmo elas trabalham em busca, em prol, e tem registro de diferentes números de patentes de micro-organismos que são utilizados como antagonistas no controle de fitopatógenos. Então, isso vem sendo muito interessante dentro da agricultura e também dentro de todos os princípios que manejam, que buscam reduzir, equilibrar essas populações de micro-organismos. Então, por esse motivo, a gente retoma aí alguns conceitos sobre controle biológico e o principal deles, é conceituar como controle biológico como sendo o uso de micro-organismos ou partes desses micro-organismos no controle de agentes fitopatogênicos ou de patógenos e da progressão da doença. Então, nós podemos ter um controle, um mecanismo de ação direta sobre o agente fitopatogênico, assim como nós podemos também ter inseridos dentro do controle biológico mecanismos de ação que vão atuar na redução da taxa de progressão da infecção da doença, ou seja, vão atuar buscando reduzir a progressão do desenvolvimento desses patógenos sobre a planta cultivada. Então, essa é um dos principais conceitos de controle biológico. E dentro dos principais micro-organismos utilizados no controle biológico, nós temos as bactérias e os fungos. E as proporções de registros que existem entre esses dois grupos de micro-organismos é praticamente igualitária. Mais tarde nós veremos ali que há uma diferença de poucos pontos percentuais entre registros de produtos à base de bactérias e produtos à base de agentes fúngicos, antagonistas fúngicos. Então, isso é extremamente importante. E dentro do controle biológico, existem 4 mecanismos de ação que são essenciais. E, obviamente, que dentro desses 4 mecanismos de ação, existem outros subprodutos que podem ser atuantes, importantes dentro de cada um desses mecanismos. Então, os 4 principais mecanismos de ação de controle biológico são a antibiose, a competição, o parasitismo e a indução de resistência. Então, nós veremos cada um deles. A antibiose nada mais é do que a interação que ocorre, no caso do controle biológico, entre micro-organismos,
onde um ou mais metabólitos produzidos pelo agente antagonista têm um efeito negativo sobre o agente fitopatogênico, ou seja, impede o desenvolvimento desse patógeno, altera o ciclo biológico de vida desse patógeno. E isso vai reduzir na inibição do crescimento ou até mesmo da germinação de esporos de agentes fitopatogênicos e, consequentemente, reduzindo a progressão da doença, ou seja, permitindo com que a planta tenha uma resposta com relação ao seu desenvolvimento em decorrência do agente antagonista atuar sobre o agente fitopatogênico diretamente. Depois nós temos o mecanismo de competição, que como o próprio nome está dizendo, né? É uma interação entre dois ou mais micro-organismos que eles têm como função se empenharem na mesma ação, ou seja, todos esses micro-organismos, sejam antagonistas ou fitopatogênicos, se empenham na ação de competir por espaços ou por nutrientes. Então, aqui nós temos um exemplo que são raízes de tomate colonizadas, está aí circulado, né, por esse halo amarelo. Ali aparece um biofilme, ou seja, uma competição por espaço do sistema radicular da planta. Então, esse agente antagonista, ele coloniza esse espaço radicular, esse espaço rizosférico, e passa neste local, ele passa a produzir uma série de metabólitos, e aí nós já vamos envolvendo o mecanismo anterior. Então, dentro de uma população de micro-organismos antagonistas, o que nos interessa é que eles tenham atuação por diferentes mecanismos de ação, ao mesmo tempo que estão competindo, podem atuar por antibiose ou por outros mecanismos que nós veremos agora. Então, o ideal, né, que nós esperamos dentro de um agente antagonista, é que ele tenha pelo menos 3 campos de atuação, ou seja, que ele atue por 3 mecanismos de ação. E o ideal, o que todos nós desejamos dentro do controle biológico de doenças, é a busca por um micro-organismo ou combinações de micro-organismos que atuem pelos 4 mecanismos de ação. Temos aqui o mecanismo do parasitismo, né, que esse daqui é um dos mecanismos mais competidores, porque ele funciona quando o antagonista ele para o crescimento e o desenvolvimento de um agente fitopatogênico, ele reduz a atividade desse agente fitopatogênico porque ele atua sobre ele fazendo um parasitismo ou um hiperparasitismo, ou seja, utiliza um arsenal de enzimas que vão auxiliar na degradação da estrutura celular do agente fitopatogênico. E temos a indução de resistência, que nada mais é do que a ativação dos mecanismos de defesa da planta em decorrência de um micro-organismo também antagonista. Então, aqui nós temos um micro-organismo antagonista atuando na indução dos mecanismos físicos ou químicos, ou até mesmo dos dois, da planta, fazendo com que haja a defesa contra a entrada de outros agentes fitopatogênicos e até mesmo a redução da progressão da doença. E todos esses mecanismos envolvem essa série de substâncias, de toxinas, essa série de enzimas, né, que atuam dentro desses 4 mecanismos de ação. E com isso, no Brasil já existe alguma coisa? Nós temos sim no mercado, né, de 1997, quando foi implementado, né, a possibilidade dentro do IBAMA de agentes microbianos serem utilizados na defesa fitossanitária. E aí, ao longo do tempo, em 2014, houve a aprovação do ato número 6, estendendo a todas as culturas o registro de produtos microbiológicos formulados. E em 2021, nós chegamos aí a aproximadamente 350 produtos de controle biológico registrados dentro do Agrofit junto ao Ministério da Agricultura. Então, por ser uma crescente, é importante, né? Lembre-se, o controle biológico não é uma novidade na agricultura moderna, e sim uma essencialidade, assim como todas as outras táticas de manejo. E estou à disposição de vocês no que precisarem. Aqui está o meu contato para que vocês entrem em contato com a gente e a gente troque alguma ideia. Obrigada!